Ei pessoal, tudo bem? Eu queria falar com vocês hoje sobre uma experiência que eu tive no mês passado e que eu acho que, enfim, a gente pode bater um pouco de papo sobre isso porque foi uma experiência profissional, enfim. Basicamente, eu fui visitar o colégio. Nosso assunto aqui do vídeo vai ser sobre uma visita que eu fiz a um colégio que eu tenho a intenção de trabalhar um dia e todos os rolos e aventuras que envolveram nisso. Então vamos lá. Bom, primeira coisa é. Vamos do começo. No mês passado, em setembro, eu participei pela primeira vez de um congresso de educação, que era algo que eu nunca tinha me atinado para participar, e eu não fui participar desse congresso com o intuito de achei muito interessante, nunca participei, vamos lá para ter uma experiência diferente pela primeira vez. Não foi isso. O meu intuito foi porque quem organizou esse congresso foi um colégio que eu admiro bastante, cogito trabalhar lá um dia. Então eu pensei, bom, vai ser ótimo participar desse congresso porque é uma forma que eu tenho de me aproximar do colégio, conhecer mais as famílias, os profissionais e também me dar a conhecer, né? Dar um pouco as caras por lá. Então foi isso que me motivou. Porém, dando uma revisão aqui para vocês, caso vocês nunca tenham participado de um congresso de educação, eu recomendo bastante. Eu gostei muito da experiência, participaria outras vezes de outros congressos também. Eu teve uma amiga minha aqui da minha cidade que foi, então acabou que a gente viveu esse congresso juntas e nós estávamos conversando e eu disse a ela assim que eu acho que um congresso não é um momento de estudo. Tem muita gente que vê congresso assim, né? Tipo, sei lá, fui estudar. Eu, assim, pelo menos desse que eu vivi de forma específica, eu não acho que foi tanto uma fonte de estudo, mas mais uma fonte de conscientização de problemas. O que eu acho que é maravilhoso, porque você tem a oportunidade ali de pensar, né, assim, os pontos que você precisa estudar, os pontos que você precisa tomar consciência, então isso é uma coisa bem interessante. E também eu acho muito legal para networking, então isso é uma coisa bem legal. Também, né, diga-se de passagem que esse congresso era voltado para pais, tanto que assim o título do congresso era para os pais, então assim talvez por isso também mais essa abordagem mais de conscientização, né? Então me parece fazer bastante sentido, mas como eu disse, eu achei super válido, gostei bastante, foi bem interessante. Foi um sábado inteiro, assim, o congresso, e eu achei bem exaustivo, inclusive, assim, é bem intenso, mas foi muito legal. E tá, quando eu fui, esse congresso foi em outra cidade, né? Não é aqui onde eu moro. E aí eu pensei, bom, já que eu vou pro congresso mesmo, por que eu não agendo uma visita no colégio na sexta-feira? Já que não tem visita durante os fins de semana. E eu pensei nisso, como eu tava falando, para eu conhecer o colégio, me dar a conhecer, enfim. Então, era mais ou menos nisso que eu tinha imaginado. Tá, quando foi na sexta-feira, então chegou o momento da minha visita, eu tinha marcado, se não me engano, para 3 horas da tarde, e essa minha amiga também foi lá visitar o colégio, porque ela tem uma filha pequena, enfim, e aí ela foi literalmente 1 hora antes de mim, e foi bem legal ela ter ido, porque depois a gente foi comparar, assim, as visitas, e aí foi bem, bem peculiar. Mas tá, mas basicamente, gente, a minha experiência, infelizmente, com a visita não foi muito boa, como vocês vão perceber a seguir, e tudo pra mim girou muito em torno da hospitalidade, melhor dizendo, da falta de hospitalidade. Então vamos do começo. Bom, eu não surgi lá, né, brotei no portão do colégio de uma hora para outra, não foi assim. O colégio ele tem um sistema de agendamento online de visitas e eu fiz isso com bastante antecedência, inclusive. Eu então marquei a minha visita, né? Coloquei ali os meus dados, qual que era a minha intenção, enfim. E ali mesmo no sistema de agendamento eles falam que a visita dura em torno aí de 1 hora. Então, pontualmente estava eu lá no colégio às 3 horas da tarde. E aí fui atendida, tudo, me pediram para poder aguardar num local. E nisso veio uma mulher me receber, que ela, enfim, apresentou, né, o nome dela e me sentou ali e falou comigo. Falou, então, Maria Clara, quem é que você tá trazendo para estudar no nosso colégio? Foi literalmente a primeira pergunta que ela me fez, gente. E aqui já vou fazer pausa para 2 comentários. Número 1, ela apresentou o nome dela, né? Mas ela não falou o cargo dela na escola.
E tendo em vista que ali era uma visita institucional, eu acho que isso é uma coisa necessária, né? Você se identificar não só o seu nome, mas também quem é você dentro daquela escola, já que é uma visita escolar. Então, assim, por isso que eu acho importante. E eu só descobri o cargo dela porque eu perguntei no final da nossa visita. Então, isso já é um primeiro ponto, assim, que eu analisei, e isso pra mim se chama falta de profissionalismo. Então, já começa daí. O segundo ponto que eu vi foi exatamente a primeira pergunta, né? Eu imagino que 99% das pessoas que visitem o colégio realmente sejam pais, pessoas que, né, tenham interesse ali de trazer alguma criança para estudar no colégio. Eu imagino que essa seja a maior parte dos casos, realmente, e não o meu caso. Mas não é por causa disso que você vai partir do princípio de que todo mundo tá ali para trazer uma criança. E, inclusive, eu acho que isso empobrece muito a experiência, sabe? Porque quando você abre a conversa mirando num ponto específico, você já tá, de certa forma, ignorando outros pontos, como, por exemplo, de que a forma de se trazer lucro para um colégio não é só por meio de uma criança matriculada. É por meio de bons colaboradores, é por meio de bons contatos. Então, pessoas que podem te ligar a outras pessoas por influência, por amizade, por... Tudo isso enriquece o desenvolvimento de um colégio. Tudo isso pode ser muito bom. Então, naturalmente, esses dois pontos para mim já se levantaram. E ali o terceiro ponto é quando ela falou isso comigo de que criança que eu tava levando pro colégio, assim, na mesma hora, assim, certamente eu devo ter mostrado isso um pouco na minha cara, a minha interrogação, né, do tipo, hã? Por quê que eu tô falando isso? Porque no meu agendamento eu deixei clara qual era a minha intenção de visitar o colégio. Então, partindo do princípio que eles peçam para agendar, você pensa assim, bom, então eles veem o agendamento, né? Mas me parece que essa senhora não tinha visto, porque quando ela falou isso, eu respondi pra ela, falei assim, então, no momento nenhuma criança. Eu tô vindo aqui pra poder... E aí falei com ela as minhas intenções, que já estavam lá. Então repeti, falando que eu era professora de idiomas e que eu tava ali pra poder participar do congresso no próximo dia, mas que eu tinha aproveitado, vindo um dia antes pra poder visitar o colégio, que eu queria conhecer mais sobre o colégio, como que o colégio funcionava, sobre como eram as aulas de inglês e tudo, porque tendo uma vaga eventual no colégio, eu pensava em me candidatar. Então, por isso que eu queria ali conhecer tanto um pouco deles, mas também me dar um pouco a conhecer. E aí, gente, literalmente depois que eu falei isso pra ela, ela falou assim, então, Maria Clara, no momento, nós não estamos com vagas abertas para professores de inglês. E assim, nota de rodapé, eu já sabia disso, né? Eu não estava indo lá para entregar currículo, para poder fazer entrevista de emprego. Como eu disse, não era essa a minha intenção. Então, assim, não leram o meu agendamento. E isso já é o ponto número 3, né? É uma terceira falta de profissionalismo, né? Pra que você perde o raio do agendamento se você não lê o que tá escrito lá? Então, isso é chato, sim. Tá, aí ela foi e me respondeu, falou assim, então, Maria Clara, atualmente a gente não tá com vagas abertas para professores de inglês, mas eu sugiro que você acompanhe, né, as redes sociais, o site do colégio, porque quando estiver aberto, certamente vai ser comunicado por lá. E, inclusive, lá no final da página, assim, do site do colégio, tem um e-mail ali, que é o e-mail para se receber currículos. Então, assim, se você desejar, pode mandar lá o seu currículo para já ficar no nosso banco de currículos. Se quiser, pode pôr até os meus cuidados e tudo. Mas aí é isso. Te ajuda em mais alguma coisa? Gente, literalmente ela falou isso pra mim. E aí, assim, quando ela falou aquilo, assim, é porque, tipo assim, já tinham acontecido todas essas coisas antes, né? Que eu falei com vocês. Eu já tinha percebido tudo isso. Então, por dentro, eu já tava ficando meio amarga mesmo. Mas eu pensei nessa hora comigo, foi assim, olha, eu arranquei lá da minha cidade um dia antes, só pra poder vir aqui fazer essa visita, sabe? E eu sei o quanto que isso me custou em todos os aspectos, não somente no financeiro. Então, eu pensei assim, eu não vou ceder assim tão fácil, né? Já que eu cheguei aqui. Então, eu engoli, fiquei bem calma e falei com ela, falei assim, sim, muito bom. Então, é porque eu coloquei que
no meu agendamento, né, que eu queria vir fazer uma visita pro colégio e tudo mais, Ou seja, gente, já era a terceira vez que eu estava falando o motivo que eu já tinha expressado no agendamento do porquê, o que eu tava indo fazer no colégio, né? Então, pela terceira vez, eu dei uma passada por cima, expliquei pra ela de novo e ainda virei e falei com ela assim, falei, olha, eu não sei se o que eu tô pedindo é muito indevido, mas eu gostaria de conhecer o colégio, né? Eu gostaria de, enfim, ver como é o colégio mesmo, como que funcionam as aulas e tudo. Porque, assim, nesse ponto do campeonato, eu já tava pensando assim, gente, será que o que eu tô pedindo é uma coisa, assim, ridícula e fora do esperado? Porque, assim, eu agendei foi pra isso, sabe? Então, assim, não sei onde que tá o problema da situação. E aí, gente, depois que eu fiz isso, ela literalmente começou a me explicar de A a Z como que funcionavam as aulas de inglês da escola. Mas assim, ela só me explicou mesmo, né? Ela não me mostrou nada, etc. Falou comigo que a professora de inglês não estava no momento na escola, tudo bem. Mas assim, literalmente ela ficou ali na minha frente explicando qual que era o material, que as crianças tinham aula todo dia, e que era assim, e que era assado, e tal, 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 tal. Inclusive, assim, foi uma explicação ótima, achei excelente. Tiveram coisas muito boas que ela me falou nessa explicação, não tô querendo dizer que foi inútil, foi muito bom, gostei de saber sobre o material, achei o material bem legal e tal. Maravilha. Ela me contou dos projetos que eles fazem com as crianças em inglês, e as famílias, e não sei o que, e não sei o que, não sei o que. Tudo lindo, maravilhoso, amei. Mas como eu disse, não foi o motivo pelo qual eu fui lá. Tipo, não foi só pra isso, melhor me expressando, né? Então, era isso que era a minha frustração. E aí, depois dela explicar isso, eu pensei assim, eu não vou falar por uma quarta vez isso, sabe? Então, já que ela não tá querendo me ajudar, tipo, paciência, né? O que eu podia fazer, eu fiz. E aí, eu agradeci ela e fui embora. E assim, gente, quando... Eu lembro assim, que quando eu pisei fora do colégio, me deu uma tristeza muito grande, sabe? Do tipo assim, eu não acredito. Tipo, eu não acredito que eu me organizei toda, fiz isso tudo, todo esse trâmite pra isso, sabe? E como eu disse pra vocês no início, a visitação durava 1 hora, em média, né? E assim, gente, de verdade, isso durou tipo 15, 20 minutos. Teria durado 10 ou 5 se eu não tivesse intervido pela terceira vez, sabe? Então, assim, eu lembro que assim que eu saí de lá, eu fiquei bem assim, sabe? E sendo bem sincera com vocês, é bem imaturo isso que eu vou dizer, mas eu fiquei querendo a minha mãe. Mas é muito real isso, sabe? E eu fiquei muito tipo assim, eu queria ter alguém que me conhece pra eu poder conversar, sabe? Pra eu poder desabafar a minha frustração. Foi mais ou menos isso. Mas aí nisso, tá, eu respirei fundo e aí, enfim, eu tinha outro compromisso em outro lugar depois. Eu fui, resolvi minhas coisas. E aí eu não lembro, assim, se, enfim. Daí eu lembro que depois, assim, eu fui, conversei com a minha mãe e tudo. E a minha mãe foi e falou comigo, falou assim, minha filha, eu no seu lugar, o que eu teria feito? Nessa terceira vez ela não colaborou, eu ia ser, assim, clara com ela, do tipo assim, olha, eu vim aqui pra visitar o colégio. Se você não pode me apresentar o colégio, você pode chamar outro profissional pra me atender, por favor? Então minha mãe falou que, enfim, né, que ela teria feito isso, que me recomendaria ter feito mesmo. E de fato, assim, não estaria errado isso, mas eu pensei assim, tipo, eu já tava ali, desisti da situação mesmo, mas eu também fiquei pensando assim, cara, eu vou ficar desgastando a minha imagem. E, como eu disse pra vocês, né, eu admiro o colégio, penso em um dia trabalhar lá, talvez, mas essa questão, assim, esse atendimento pra mim em nada comprometeu a visão do colégio, porque, assim, eu conheci ela, né? Eu não conheci o colégio, então acabou assim que eu continuo sem conhecer. Então, isso pra mim, tipo, tá tranquilo, não tem nada a ver, tipo, também, enfim, não tem nada contra essa mulher, mas a questão é que, assim, né, ficou uma coisa incompleta. E aí eu fui pensei assim, olha, tudo que eu podia ter feito ali no colégio, eu fiz. Então agora, deixa eu ver o que mais que eu consigo fazer aqui. E aí eu me recordei que a professora de inglês do colégio, né, porque eu achava que eu ia vê-la ali, né, no momento da visita. Então o que eu fiz? Eu entrei em contato com ela, porque, só explicando, né, como que eu conheci a professora de inglês do colégio. Isso é uma coisa também muito legal. Eu lembro que durante o meu estágio ainda, isso foi tipo junho, julho, não lembro,
Eu mandei uma mensagem pra ela por Instagram, eu descobri pelo perfil do Instagram do colégio o perfil da professora, e aí entrei em contato com ela, né, me apresentei, expliquei a minha situação e perguntei pra ela, assim, se ela se importava de compartilhar comigo um pouco sobre como era a vivência no colégio como professora, E aí acabou que ela me explicou, assim, de forma bem básica mesmo, bem superficial. Nós trocamos de WhatsApp e aí ela me falou, né? Falou assim, olha, eu te sugiro ir fazer uma visita pro colégio, pra você entender isso melhor e tudo. E eu entendi também que aquilo era um resguardo dela também, enquanto profissional, né? E, enfim, depois de tudo isso que aconteceu, né? Depois de nós termos conversado por direct, por WhatsApp, dela ter me recomendado ir pro colégio, fui no colégio fazer visita, tal. Eu falei assim, bom, beleza, né? Já dei o check em tudo, então agora é a hora da ação. E aí eu fui, mandei mensagem pra ela, falei com ela assim, olha, o que você acha da gente sair juntas pra almoçar amanhã? Pra gente poder conversar, enfim, eu expliquei pra ela que a visita tinha sido um pouco frustrante e tudo, e ela topou. E aí fomos, eu e essa minha amiga, que eu comentei com vocês, a gente foi no almoço do congresso almoçar com ela. E aí, gente, assim, tudo que não aconteceu no colégio aconteceu nessa hora, porque aí foi muito bom, assim. É claro que não foi a mesma coisa, né, mas assim, nossa, foi muito, muito bom ter conversado com ela, sabe? Ela foi muito aberta, muito sincera, assim, comigo, sobre tudo, como funcionava, sabe? Carga horária, como que eram as crianças, como que era o material, como que era com as famílias, como era a formação dos professores. Então, assim, foi muito legal, assim, eu pude sair realmente com uma visão do que uma visão um pouco mais tangível, sabe? E isso foi muito bom. E isso aconteceu porque, né, eu tava ali tentando dar os meus pulos. Então, isso já é um próximo ponto que eu queria comentar com vocês, que é exatamente assim, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né, quando eu fui fazer a visita do colégio, eu tava dentro do meu direito, né, vamos colocar assim, entre aspas. Mas eu acho que ao mesmo tempo, a gente fomentar essa mentalidade do ninguém me deve nada faz muito bem, porque se eu não tivesse tido esse pensamento do tipo, ninguém me deve nada, eu corro atrás, deixa eu dar outro jeito, deixa eu partir pra outra e tudo, eu ia ficar chorando minhas pitangas, super decepcionada, e aí foi péssimo e eu não fiz nada também, sabe? Então, eu acho que se chega uma situação dessa pra gente, a gente tem que automaticamente pensar assim, o que ainda está no meu alcance fazer e decidir, sabe? Porque se a gente se a gente ativa essa mentalidade, não significa que a gente vai resolver o problema, mas pode ser que a gente encontre saídas e soluções que a gente não estava vendo antes e que às vezes vão jogar um pouco de luz, pelo menos, na situação. Como foi esse caso do almoço com a professora. E aí, enfim, beleza, a gente falou sobre muita coisa. O que acontece? Depois disso tudo, sim, esqueci de comentar com vocês, da minha amiga que foi visitar o colégio antes de mim. Quando eu contei pra ela toda essa experiência que eu tive, ela falou comigo, falou assim, não, então, quem me atendeu foi outra mulher e foi assim, ela saiu do colégio voando, essa minha amiga, sabe? Ela pensou assim, nossa, o céu na terra, porque ela ficou muito encantada com o colégio. Como eu disse, né? Ela tem uma filha pequena que pretende colocar lá. E ela ficou realmente assim, extasiada, nunca tinha visto uma coisa semelhante na vida. E aí eu percebi realmente assim, realmente, talvez tenha sido a pessoa que eu peguei pra fazer a visita, talvez tenha sido a minha intenção também, sei lá, mas o fato é que foi isso. E pra concluir esse vídeo, gente, eu pensei de gravar esse vídeo, na verdade, porque um dia eu tava lendo um texto que, nossa, muito bom esse texto. Ele é um texto, na verdade, que não trata absolutamente sobre esse assunto em específico. Ele é um texto para oração pessoal. E esse texto ele trata muito sobre a questão da virtude da hospitalidade, né, do receber bem as pessoas. E tem um trecho que fala assim: a carta aos Hebreus nos exorta a não esquecer a hospitalidade. Graças a ela, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Então, esse trecho aqui, né, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos, tá em Hebreus 13, 2. E quando eu li isso aqui falou tanto comigo, que eu me lembrei dessa situação, mas claro, né, também parei pra pensar um pouco sobre a minha vida. Então, o resumo aqui dessa história toda que eu queria falar com vocês é sobre a hospitalidade. Então, tipo assim, hospitalidade foi o que faltou nessa moça que me atendeu inicialmente. Claro, faltou hospitalidade e faltou profissionalismo também nessas questões que eu falei com vocês, assim, básicas. Mas, se foi isso que me faltou por um lado, foi isso que eu consegui por outro, com o acolhimento da professora de inglês, que, enfim, se dispôs, assim, inclusive, eu lembro que
ela falou assim, que o lugar, né, onde que era o congresso, o restaurante mais próximo desse congresso era literalmente do outro lado da cidade pra ela. E mesmo assim, ela foi, sabe? Ela foi lá pro outro lado da cidade pra poder almoçar comigo, conversar comigo, me conhecer. Então, assim, se por um lado teve a falta, por outro lado teve a abundância. E no meio disso tudo, eu. Então eu fiquei pensando também muito sobre mim. E assim, duas coisas que eu pensei nessa situação. Número um, fiquei pensando sobre a falta dessa moça que me atendeu, mas assim, fiquei pensando na falta dela não pra, enfim, ficar acusando ela ou algo, mas mesmo assim, analisando a situação, sabe? E eu fiquei olhando assim, gente, ela não tinha ideia de com quem ela tava falando. E ela não conseguiu ter uma ideia de com quem ela estava falando porque ela não se abriu a isso, sabe? Ela não buscou ser hospitaleira, ela não buscou ser acolhedora. Então acabou que ela não teve a oportunidade de me conhecer. E eu, que me conheço, sabia das intenções que eu estava carregando, né? Das boas obras que eu estava intentando ali fazer e partilhar e viver e compartilhar com ela e com o colégio. Então, assim, pra ela que me atendeu, que não sabia disso, eu sei a perda que foi isso pra ela, entendeu? Tipo, nossa, realmente, você não deveria ter feito isso. Tipo, realmente você poderia ter aproveitado muito disso também. E ao mesmo tempo que eu fiquei pensando nessa noção que ela não teve, eu fiquei pensando sobre mim também, né? Do tipo, cara, também eu, sabe? Quantas pessoas que eu deixo passar, quantas oportunidades que eu deixo passar, às vezes por falta de acolhimento, e que seriam semelhantes também pra mim, sabe? Que iriam trazer luz pra minha vida, que iriam me trazer algo que às vezes eu tô esperando há muito tempo, algo que, enfim, eu preciso muito, mas que eu perdi aquilo porque me fechei. Então, é isso, né, que fala aqui nos Hebreus, assim, graças à hospitalidade, muitos acolheram sem saber anjos. Então, e literalmente, na Bíblia realmente tem essas histórias, né? Por exemplo, quando Abraão acolhe os 3 anjos, então ele não sabia que eram anjos. E é muito interessante isso, né? E basicamente foi esse o meu pensamento mesmo. É isso. Espero que vocês tenham gostado.